Parece tão fácil falar de mudança, né? Todo mundo fala, você precisa mudar, você precisa mudar, você precisa recomeçar. Mas como é que faz isso? Eu tenho que entender o que para começar esse processo? Além das dores que eu já sinto. Você já parou para pensar nisso? Como você recomeça? Como você muda aquilo que você tem vontade de mudar e se transforma numa pessoa diferente? Pois é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então fica comigo. Quem sabe eu e você chegamos a uma boa conclusão sobre o que é mudar, o que é recomeçar e como é que a gente pode fazer isso. Tinha um filósofo lá do passado, Heráclito de Éfeso. Ele falava assim, que a única constante na vida é a mudança. É sério isso, né? Porque para pensar, o que a gente mais busca na vida é o conforto, é ficar na mesma situação segura e gostosa que a gente vive. Mas isso é bom enquanto vivemos situações boas. Aí a gente quer manter. E quando a situação não é boa? E quando eu tenho coisas que eu preciso mudar na minha vida porque elas já estão me fazendo mal? E eu muitas vezes tenho consciência disso, mas não sei por onde começar. Pois é, então como é que a gente muda? Uma coisa muito importante que a gente precisa entender sobre o nosso funcionamento cerebral. Ai, Cleo, mas você vai falar disso no Raiz de Si, que fala de recomeços? Então, a gente precisa entender. Porque quando a gente começa a entender como é que o nosso cérebro funciona, a gente pode ajudá-lo a fortalecer esse caminho da mudança com menos dor e com mais resultado. Então, assim, toda vez que a gente aprende uma coisa nova, o nosso cérebro ele se reorganiza. Ele tem essa capacidade. E aí ele rompe com velhos padrões para ter padrões novos. E essa capacidade, eu acho que é assim. O setor de engenharia divino, ele foi fantástico, porque ele criou um órgão maravilhoso, que é o cérebro. Ele tem uma capacidade incrível de se reorganizar, de se renovar, de se refazer. E o nome disso chama neuroplasticidade. Ou seja, toda vez que eu aprendo uma coisa nova, e essa coisa nova me dá uma sensação muito boa, a minha tendência é repetir esse comportamento, é repetir esse padrão. Toda vez que eu repito esse padrão, meu cérebro entende que isso me faz bem, então ele vai abandonar um velho hábito e vai colocar este hábito novo em prática. Ah, Cleo, então a primeira coisa que eu preciso entender para mudar é compreender que o meu cérebro tem essa capacidade de se reorganizar o tempo inteiro. Exatamente. Então, partindo desse princípio, a gente vai fazer a segunda coisa, que é o que eu tenho que reorganizar? E como é que a gente começa a mudar? Se o próprio Heráclito fala que a única constante da vida é a mudança e o meu cérebro não quer mudar, Cleo, ele quer continuar do mesmo jeito porque está muito bom para ele. Então, todos os estímulos que nosso cérebro recebe, ele interpreta, entende, aprende e armazena. E se isso é bom para ele, ele vai repetir. Quando você quer mudar um hábito, quando você quer transformar a sua vida, quando você quer entrar num processo de mudança, você precisa sinalizar para ele que isso não é perigoso, que isso não vai trazer para ele dor, porque toda decisão traz uma dor. Tem um vídeo falando sobre isso. E o nosso cérebro ele precisa de uma rotina para ele se acostumar a um hábito novo. Então, quando você identifica o que você quer fazer, como eu já falei, no caso, uma atividade física, você precisa ter uma rotina a partir de agora que vai facilitar esse processo de mudança, para o seu cérebro não entender que isso é uma agressão a ele. E por que isso acontece? Porque ele não quer gastar energia com coisas novas. Para ele, 3 coisas são suficientes para ele ter prazer: água, sono e alimentação. Se o cérebro tem essas 3 coisas, pronto, ele já está cobertinho de prazer e de alegria. Agora, se você quer mudar mais alguma coisa nele, você tem que trazer de uma forma lenta, aos poucos, que ele consiga identificar esta coisa nova ou como água, ou como alimento, ou como sono.
Se vivemos na certeza da mudança, como o Heráclito fala, que a única certeza que temos é a mudança, então eu tenho que entender que o meu cérebro ele vai lutar, ele vai resistir contra a mudança, porque ele quer ficar ali na zona de conforto dele, fazendo as mesmas coisas de sempre, agindo da mesma forma. Sabe o Waze? Quando você vai para um lugar e você coloca o Waze, então ele te ensina o caminho. E aí você faz todos os dias esse caminho. E de tanto você fazer esse caminho, você não já liga mais o Waze, você não precisa, você já vai no automático. É assim que o nosso cérebro funciona. Ele vai trabalhando no automático. Ele usa redes neurais já consolidadas para resolver os problemas do dia a dia. Então, para ele, tudo vai acontecer da mesma forma, do mesmo jeito, então ele vai ativar sempre as mesmas redes. Quando a gente começa o processo de mudança, aí a gente entra num conflito entre o emocional e o racional. Quando eu vou mudar alguma coisa, o meu sistema límbico, ele entra em ação. Eu vou ficar altamente emocionado, digamos assim. Não vou querer que a mudança aconteça. Puxa, por que eu vou acordar agora às 5 horas da manhã para ir fazer atividade física na academia, se eu posso dormir até às 6 para depois levantar e ir para o trabalho? Eu quero ficar aqui. Mas aí, a sua razão, que é o seu córtex, né, seu neocórtex, a parte aqui da frente do cérebro, né, aqui, logo aqui atrás da nossa, principalmente o lobo frontal, ele é ligado à razão. E aí ele fala assim para você, não, Cleo, não é assim que acontece. Você precisa levantar, você precisa sair cedo, você precisa fazer atividade física, porque isso vai trazer qualidade de vida para você. Então, veja, eu tenho uma briga entre o emocional e o racional. Eu tenho uma briga entre o límbico e o córtex frontal, entre a emoção e a razão sobre uma mudança. Olha como isso é complicado, neurologicamente falando. E depois a atitude fica difícil de ser tomada. E o que eu preciso fazer? Eu preciso manter uma conversa, um diálogo entre o meu emocional e o meu racional, para que essa mudança ela aconteça e que ela possa acontecer devagar, porque aí o cérebro reconhece isso como uma coisa boa, aí ele libera a dopamina, essa dopamina vai me dar prazer, ela libera a serotonina, e esses dois neurotransmissores vão indicando para o meu cérebro que acordar às 5 horas da manhã, ir para academia, fazer atividade física, depois eu tomar meu banho, me arrumar e ir para o trabalho, vai fazer com que eu melhore meu trabalho, melhore a minha disposição, diminua o meu estresse. E isso tem que ser feito aos poucos. E estudos neurocientíficos mostram que se eu repetir esta rotina várias vezes, o meu cérebro vai entender e essa nova forma de se comportar, essa nova forma de enfrentar a manhã de todos os dias, ela vai ser incorporada, vai ser a nova rede neural que eu vou trabalhar. E aí vai ser possível a minha mudança, porque o meu cérebro vai reconhecer que aquilo está me fazendo bem. E aí aquilo que era muito difícil você começar, vai se tornando cada vez mais fácil, porque o seu cérebro não vai entender isso como agressão. Entendeu? Mas e se você fala assim para mim, Cleo, eu já tentei mudar, mas eu não consigo. Eu até tenho vontade, eu penso no assunto, mas eu não consigo. O que eu posso fazer? Então, para você que tenta e não consegue, vou dar uma dica. Ela não é muito fácil de ser feita, mas se você não tiver nenhuma questão muito mais séria, né? Se você não tiver adoecido ainda mentalmente, se você não estiver no processo depressivo, por exemplo, em que a procrastinação é uma coisa muito profunda que já gerou essa depressão, então faça o seguinte: toda vez que você decidir alguma coisa, decida e faça. A informação, para sair do nosso tronco cerebral e chegar até o nosso lobo frontal, que é onde a gente toma a decisão e onde a gente age, né, decide agir, ela leva 5 segundos. Nesse caminho de 5 segundos em que você pensou em fazer atividade física, então vou dar um exemplo para ficar bem claro.
O relógio despertou, são 5 da manhã. Ele despertou, se você parar para pensar, ai, tô cansada, não quero ir hoje, pronto. Você não precisa de mais nada. Essa informação já chegou e se instalou lá no seu sistema límbico e agora esse sistema límbico vai usar todos os seus outros pensamentos sobre a dificuldade de levantar e ir para a academia fazer atividade física e vai usar tudo isso para boicotar você. Então, o seu cérebro ele vai te boicotar porque ele não gosta de mudança. Mas lembra, Heráclito fala que a única coisa certa na vida é a mudança. É que a gente se transforma, a gente se renova a cada dia. Então, o cérebro vai te sabotar. Porque você deu tempo para o sistema límbico se ativar. Você deu tempo para o sistema límbico mostrar para você todas as coisas que vão ser ruins para iniciar essa mudança. E sobre isso eu tenho um vídeo, só que no meu outro canal, lá no Cleonice Lucite, que fala exatamente sobre essa questão. E aí, o que você precisa fazer? Nesses 5 segundos que o seu relógio, o seu despertador, seu celular tocou para você levantar da cama para ir para academia, eu estou dando uma situação bem exagerada, né, gente? 5 da manhã. Apesar que é isso que eu vivo. E não vivia. Eu faço esse exercício que eu estou ensinando para vocês. É levantar da cama, se trocar e ir. Não dê tempo para o seu sistema límbico acionar o seu lado emocional e te fragilizar. E para você fazer isso, pergunte-se, eu tenho que ir para onde? Para academia? Por que eu tenho que ir para academia? Para melhorar a minha disposição? Para melhorar a minha saúde? Como é que eu faço isso? Eu vou me trocar rapidinho, em 5, 10 minutos, e eu já vou para academia. Porque eu só vou fazer 30 minutos de atividade física e acabou. São só 30 minutos. E vai. Entende? Então, naqueles 5 segundos que a informação do despertou o relógio, despertou o celular para você levantar e fazer sua atividade física, já levanta. Não faz hora. Levanta e já vai se trocar. Porque aí não dá tempo do seu sistema límbico atuar contra você. E aí, quem vai tomar o controle é o seu lobo frontal. Exatamente. E aí, quando a razão toma conta, ela vai começar a equilibrar a emoção. E aí vai acontecer o que eu acabei de falar no bloco anterior. Há uma conversa entre a sua emoção e a sua razão. E isso vai gerar para você o quê? Mudança. Isso vai gerar conforto. Seu cérebro vai entender que vale a pena. E que quando vale a pena, você floresce, você muda, você se redescobre. E você vai ter que fazer isso para todas as coisas que você deseja mudar ou recomeçar. Não deixe passar 5 segundos da sua decisão. Decidiu, faz. E eu espero que você tenha mudado, pelo menos a primeira ideia do que é mudar, entendendo que a única certeza que temos na vida é a mudança, que seu cérebro não quer mudar, mas que você, se você decidir nos primeiros 5 segundos e fizer, você vai conseguir dar os primeiros passos para a mudança. E depois é manter a rotina, porque a cada dia vai ser uma vitória. Então, viva a sua vitória, sua micro-vitória a cada dia. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você escreve aí, mudança. Compartilha com alguém que você gosta ou com alguém que você não gosta. Vamos fazer essas informações chegarem para mais pessoas, porque eu tenho certeza que outras pessoas precisam também conhecer esses micro segredos e como é que o nosso cérebro funciona e fazê-lo funcionar a nosso favor. Porque aqui, o que a gente mais quer é que você tenha bons recomeços. Tchau, até a próxima.